Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre o racismo na publicidade. Acompanha uma discussão sobre a responsabilidade das agências em relação às peças e campanhas produzidas. Solidariedade e cidadania. A doação de sangue promove o direito à vida. Conheça projetos que buscam incentivar a cultura da sustentabilidade dentro do Judiciário Mineiro. Ler e escrever é condição básica para o desenvolvimento individual e social. O JQ fala sobre o acesso de crianças e adultos à educação. Interdição judicial. Entenda o que é e como funciona o processo no Brasil. E mais, aqui a gente explica termos e assuntos jurídicos para você entender melhor os seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Têm sido cada vez mais recorrentes as acusações de racismo em campanhas e peças publicitárias. Recentemente, uma empresa de produtos de higiene pessoal mostrou uma mulher negra que tirava uma camiseta e se tornava uma mulher branca. A propaganda foi criticada por consumidores e militantes de movimentos raciais e, mais uma vez, levantou o debate sobre o tema. Na publicidade é assim. Para vender, é preciso convencer. Porque a publicidade funciona por projeção, por identificação. Você tem normalmente 30 segundos para fazer o telespectador olhar para aquilo ali e se colocar naquela situação, sentir simpatia. Mas como se enxergar nos anúncios se neles o retrato é de uma sociedade europeia e, na vida real, os vários tons de pele atestam a diversidade da população brasileira? Quando a gente pensa na publicidade brasileira, ela tem um caráter excludente e racista ao tratar de outras etnias que não a branca. Assim. Então, as pessoas negras no Brasil constituem 50% da população, mas na publicidade é cerca de 10%. A professora realizou um estudo que observou a representatividade na propaganda. Na pesquisa que eu fiz, que já tem 10 anos, eu vi que aparece a pessoa negra sexualizada, mas principalmente aparece muita pessoa negra no lugar de cuidado, no lugar daquela pessoa que precisa ser cuidada pelo governo, ela é beneficiário de algum programa de assistência social, etc. Então, poucas vezes é retratado como uma pessoa autônoma, como uma pessoa que tem meios, tanto recursos intelectuais quanto recursos materiais, para estar numa posição mais privilegiada. Para coibir esse tipo de representação do negro, a sociedade brasileira pode contar com a atuação de um Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, que fiscaliza o que é veiculado e atua como uma espécie de tribunal ético. O CONAR é um órgão permanente, ele tem seus conselheiros, ele tem o Conselho Superior, a sociedade civil pode queixar-se do CONAR a qualquer momento, casos são abertos, representações são abertas por uma reclamação, desde que se considere procedente ou que haja mérito suficiente para questionar, né, a peça publicitária. Apesar da existência do CONAR, nos últimos tempos, a força das redes sociais é que tem feito com que empresas anunciantes modifiquem campanhas e se retratem pela veiculação de conteúdos ofensivos. De acordo com a professora, a falta de representatividade na propaganda é questão de grande importância. Importa porque o ser humano se constitui, né, a sua subjetividade em relação ao outro também. Né? Então, o olhar do outro é importante e, politicamente, se algum grupo é excluído desses lugares, dos lugares de visibilidade, ele é uma negação até mesmo da sua existência. Laura acredita que a raiz do problema é mais profunda. Isso passa por duas questões muito importantes. Assim, uma delas é a falta de diversidade étnica dentro das agências de publicidade e também que existe uma lacuna na formação dessas pessoas que criam essas campanhas. Para a Adriana, o problema da publicidade racista pode encontrar solução se for tratado de dentro para fora, se apoiando em igualdade. Eu acho que falta diversidade no mundo corporativo como um todo, nas agências não é diferente, nas lideranças das empresas, é por isso que a gente precisa ter mais mulheres, mais negros, mais pessoas de visões políticas diferentes, seja elas quais forem.
O Justiça em Questão abre espaço para que estudantes de direito esclareçam dúvidas sobre os mais variados assuntos. O tema do aulão de direito desta edição foi escolhido pelo universitário Guilherme Munhoz. Meu nome é Guilherme Munhoz, eu sou estudante da Escola Superior Dom Helder Câmara, estou no 6º período do Direito Integral. E a minha pergunta é se a Lei 13.455, que autoriza a diferenciação do preço de bens e serviços oferecido ao público em função da forma ou do prazo de pagamento, se ela constitui uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Então, Guilherme, respondendo a sua pergunta, a Lei 13.455 de 2017 não afronta o Código de Defesa do Consumidor, desde que todas as informações para a compra a prazo ou parcelada estejam visivelmente expostas ao consumidor. Se for nesse sentido, não há afronta ao CDC. Você também quer participar do nosso aulão de direito? Envie um vídeo com sua pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br. O Justiça em Questão vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sustentabilidade ambiental, econômica e social. O Tribunal de Justiça Mineiro tem trabalhado para estimular um novo modelo de gestão. Veja só. Ter um ambiente sustentável depende de cada um fazer sua parte. E no TJMG, os voluntários da Comissão de Apoio à Logística Sustentável estão fazendo. Vindos das várias comarcas de Minas, eles se reuniram no auditório do edifício sede do Tribunal Mineiro, em Belo Horizonte, para o primeiro seminário do Plano de Logística Sustentável. A presidente do Núcleo Socioambiental falou sobre a atuação do tribunal. Hoje em dia, a sustentabilidade, de uma forma geral, ela tem 3 pilares, tá? É o social, o ambiental e econômico. E para a gente começar a atuar, nós fizemos a opção de começar pelo lado econômico, que era onde a gente conseguia começar a trabalhar, é onde a gente tem números, é onde que a gente consegue monitorar, é onde que a gente consegue sensibilizar. A palestra da representante do STJ destacou que o aspecto financeiro é importante, principalmente quando se trata de escolher os produtos que serão adquiridos. Quantos gestores eu não vejo dizendo o TCU não deixa, vai estudar, vai ver os acordos do TCU dizendo é obrigação do ente público comprar com critério de sustentabilidade. A desembargadora Mônica Libânio visitou outras comarcas para conhecer as práticas desenvolvidas e convidar os voluntários a refletir sobre o uso consciente de recursos. Mostramos para as unidades judiciárias e as unidades de segunda instância, as unidades administrativas, os números, quanto que a gente gasta de água, de luz, de telefone, de impressão, de locação e vários outros itens, né, para mesmo envolvê-los, né, porque o trabalho começa no envolvimento, na sensibilização. Maísa veio da cidade de Boa Esperança e se animou com a troca de experiências. Eu me inscrevi, estou aqui, estou adorando. As demandas são muito parecidas, os problemas são muito parecidos. Então, a experiência de cada um vai trazendo inovação para os outros, vai disseminando a ideia de implantação. E a troca de experiências foi um dos pilares do evento. Na ocasião, foi assinado um termo de cooperação técnica. Representantes de 12 órgãos assinaram eletronicamente o documento. A juíza do TRF destacou que a iniciativa não se restringe apenas a colaborar com a natureza. Com relação aos órgãos públicos, a gente vive um momento especial assim, também de escassez de recursos e esse desenvolvimento sustentável, além de trazer um benefício ao meio ambiente, também traz uma economicidade e traz a intervenção social também dos órgãos, que é muito importante. O caminho conjunto é importante porque a gente tem a troca de ideias, né, o compartilhamento de projetos, de cursos, isso fortalece a nossa caminhada. Com o termo, poderão ser executadas atividades conjuntas para a implementação de programas de responsabilidade socioambiental. De acordo com o presidente do TJMG, um passo importante para que a iniciativa seja amplificada.
Com esse documento firmado aqui hoje, de caráter institucional, a importância é de que vira uma política pública, não só do Tribunal de Justiça, mas de todos envolvidos no documento firmado no termo de cooperação. Então é realmente uma data histórica, como eu registrei, e agora, com certeza, ainda com mais ênfase, ainda com mais empenho, o Tribunal do Estado de Minas Gerais vai se dedicar ao tema da sustentabilidade. Para a felicidade não só dos servidores, dos magistrados, mas da cidadania, daqueles que nos procuram de ver um serviço prestado de maneira mais eficiente, ecologicamente mais correta. Além de ser um ato de amor e solidariedade, a doação de sangue pode promover o direito à vida. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o número de doadores de um país seja de 3 a 5% do total da população. Mas, segundo dados do Ministério da Saúde, esse índice no Brasil não chega a 2%. O eterno ídolo do futebol, Raul Plasma, ex-goleiro do Cruzeiro, do Flamengo e da seleção, veio ao Hemominas para ajudar a conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. O sangue que circula em todo o nosso corpo, né? Se ele faltar, você vai perder a sua vida. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência e que às vezes você está passando perto de um Hemominas, por exemplo, que você entre e doa o seu sangue, né? Então isso é muito importante, isso faz bem para a sua cabeça. Ele só não vai doar sangue porque já passou dos 70 anos. Essa é uma das condições para a doação. Veja outras: estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses, não pode ter tido doença de Chagas, hepatite e malária, não pode ter AIDS ou ter contraído o HIV. E quem está gripado também não pode doar. Esse período do ano é um período que a gente já espera uma queda do comparecimento, nós não desejamos, mas infelizmente ela acontece por conta da oscilação da temperatura. Então a mudança de estação, as pessoas ficam gripadas, resfriadas e isso impede a doação de sangue realmente. Ao vir ao Hemominas, também não se esqueça de trazer um documento de identidade com foto. É necessário também passar por uma triagem para confirmar todas as informações. Depois o doador vem para a sala de coleta. O procedimento aqui dura em média 10 minutos. São retirados cerca de 400 a 450 ml de sangue. Quem vem aqui sabe que está ajudando a salvar vidas. É o caso do Joelias. Ele é doador há 4 anos. É um ato tão fácil, mas a gente sabe que salva a vida, né? E uma coisa tão fácil de fazer, a gente faz sempre. A gente deve ajudar o próximo. Isso é muito importante. Eu acho fundamental a gente poder ajudar as pessoas. Eu acho um ato de ser cidadão. Boa parte dos doadores fazem a primeira doação para um parente ou amigo, mas depois vem a conscientização de que é preciso continuar doando. Tem muita gente que tem medo, acha que doar engorda ou emagrece. A especialista explica que não existe nada disso. Tem alguns mitos, né, que as pessoas acreditam que vem passando de geração em geração da família. Por exemplo, que doar sangue ela não emagrece, não engorda. Quem doa sangue uma vez, por uma questão de solidariedade, é importante doar sangue sempre, mas não quer dizer que o sangue fique grosso ou que fique mais ralo. Então não tem esse mito. Realmente não são verdades. Além de não ter riscos para quem faz a doação, também não tem para quem recebe. E agora ficou mais fácil doar sangue. Para fazer doação de sangue, o candidato à doação, ele pode agendar pelo site da Fundação Hemominas, pelo aplicativo agora MGAPP ou pelo 155, a opção 8. Tá vendo? Agora só depende de você. Você não é responsável só pelo seu filho, ou pelo seu pai, ou pela sua prima, avó, você é responsável também pelo cidadão, né? Pela pessoa que habita o mesmo planeta. Então, pode salvar vidas. E tem coisa mais importante do que a vida humana? Não tem nada mais importante que isso. E sangue salva vidas. A gente volta daqui a pouco para falar sobre interdição judicial. A nossa equipe conversou com um especialista que explicou como funciona o processo no país. Acompanhe também uma reportagem sobre o direito de crianças e adultos à educação. Fique conosco, o Justiça em Questão volta já.
Você está assistindo Justiça em Questão. Quando uma pessoa se torna incapaz de praticar atos civis como assumir contratos ou fazer movimentações financeiras, ela pode ser interditada ou apoiada por um curador. A repórter Silvana Monteiro conversou com uma especialista sobre o assunto. Acompanhe. A advogada Sofia Rabelo, diretora do Departamento de Direito de Família do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, vai nos responder algumas dúvidas sobre interdição. Pois bem, quem está sujeito, à interdição? Estão sujeitos à interdição pessoas que apresentem alguma incapacidade. Essa incapacidade advém de uma situação de fato, oriunda de uma doença que incapacite a pessoa para a própria vida, para a administração dos seus bens. Isso pode ocorrer por dependência química que limite a vida da pessoa, pode ocorrer por um evento, suponhamos uma pessoa que esteja em coma e dependa de uma proteção. A interdição ela vem pelo Instituto da Curatela, que visa cuidar da pessoa que apresente essa incapacidade. Certo. E quais são, então, aí as consequências, ligadas a essa sentença que a pessoa foi submetida? Quais consequências ela terá na vida ao ser interditada? A interdição, ela advém de um processo judicial. A partir da interposição desse processo judicial, há um pedido de curatela de interdição provisória. A partir daí, a pessoa já tem a proteção da administração pessoal e patrimonial feita por um terceiro. Isso significa que aquela pessoa ela será assistida em toda a sua vida a partir do que ela necessitará, ou do que ela necessitar, melhor dizendo. O que significa que ela depende do curador para seguir a vida, ter a sua autonomia, buscar algum tipo de negócio jurídico, administração do patrimônio, etc. Certo. E quais são, então, as responsabilidades dessa pessoa que vai cuidar do interditado, que é o curador? O curador é responsável por toda a vida da pessoa curatelada, tanto a vida pessoal, os cuidados, assim como a administração patrimonial. O que significa que há uma função muito maior do que simplesmente administrar. Há necessidade de prestar contas em relação à administração da vida daquela pessoa que apresenta uma incapacidade. O curador deve sempre visar o bem-estar do curatelado, do interditado, o que significa que ele deve comparecer aos melhores tratamentos possíveis dentro da realidade do interditando, havendo uma forma de se ter o estabelecimento da enfermidade ou do evento que tenha acontecido equilibrado, o que significa que a doença pode evoluir ou regredir e o curador deve assistir da melhor forma. Certo. O interditado pode rever essa situação em algum tempo, em algum dia? Sim, o interditado pode rever, assim como é função do curador apreciar a limitação do curatelado, do interditado. O que significa que muitas vezes a incapacidade ela é irreversível. Sim. Nesses casos é muito difícil reverter a curatela, a interdição. Em outros casos, a interdição ela pode ser limitada pela natureza da doença, a pessoa se estabilizar, pelo evento, de repente ela não tem como administrar a vida e o patrimônio, por uma limitação. Exemplo, um acidente automobilístico que deixa a pessoa incapacitada para administrar a sua vida, etc. Então depende do caso, né? Depende do caso, com certeza. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, a alfabetização é um direito humano, um instrumento de autonomia pessoal e um meio de alcançar o desenvolvimento individual e social. O aprendizado de letras e números pode permitir ao indivíduo viver experiências que vão acompanhá-lo pela vida toda.
Ser alfabetizado é se tornar autor da sua própria história. É um direito de jovens e de adultos também. Não é exagero dizer que a construção de uma sociedade ativa e consciente se faz principalmente com educação. Na infância, são dados os primeiros passos nessa direção. Grande, gordo e elegante, o tamanho a bandeira, tem rabo de bananeira. Mas há quem não tenha conseguido essa oportunidade quando criança. Porque na roça não tinha escola e o pessoal não acreditava na leitura, né? Ninguém nem existia, nem escreveu o nome. Eu escrevi meu nome, eu tinha o quê? De 15 a 20 anos que eu aprendi a escrever meu nome de verdade. O fato é que educação é um direito constitucional. A Constituição é a base de tudo e ela traz no seu corpo a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Ora, para que eu possa exercitar a cidadania, para que eu possa falar em dignidade da pessoa humana, é essencial que essa pessoa seja alfabetizada, não é? De acordo com o desembargador, o direito à alfabetização está previsto também em outros textos. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e vários aparatos normativos que vêm na sequência, portarias e resoluções do Ministério da Educação. Para cumprir a lei, o Estado oferece educação para crianças e também na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. Promover a alfabetização é um esforço mundial que tem até data comemorativa. Comemorado em 8 de setembro, o Dia Mundial da Alfabetização foi instituído pela Organização das Nações Unidas e pela Unesco para erradicar o analfabetismo no mundo. E para parte da população, livros como este são obras indecifráveis. São 781 milhões de adultos que não sabem ler, escrever ou contar. De acordo com essa professora, observar a alfabetização de adultos nos dá a noção do quanto o ensino pode ser transformador. Antes eles se viam como excluídos. Essa é a fala que eles muito usam, que inclusive que eles são cegos, que quando eles não sabem ler, a sensação é que eles são cegos. Então, e que quando eles adquirem a leitura, a alfabetização, o processo de letramento todo, eles passam a ser pessoas que passaram a enxergar. O trabalho de abrir os olhos de alguém para um futuro de oportunidades não consiste apenas em ensinar a reconhecer letras e números. Estar alfabetizado significa que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, idoso, ele é capaz de não somente ler, interpretar, ou fazer aquelas operações básicas da matemática. É bem mais do que isso. Ele precisa ler, interpretar e fazer uso social dos conhecimentos matemáticos no cotidiano, no seu dia a dia, na aplicação disso, como, por exemplo, ler um texto e compreender as ideias principais, compreender o que está dito na linha e na entrelinha. No Brasil, a taxa de analfabetismo vem caindo nos últimos 5 anos, mas o percentual de analfabetos funcionais ainda incomoda. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE em 2015, estimou que aproximadamente 13 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais são analfabetos. Esta é só uma das demonstrações de que o país não está em situação confortável no quesito educação. De acordo com um balanço realizado pela plataforma Observatório do PNE, após 3 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, apenas 6 das 30 metas e estratégias que deveriam ter sido cumpridas até 2017 foram alcançadas. Entre os desafios para melhorar esses números está a formação e manutenção dos professores. São muitos os desafios no ciclo da alfabetização. A gente tem mesmo essa necessidade de uma constituição de uma equipe do ciclo, uma equipe de alfabetização que seja do ciclo, com identidade ali, um vínculo com aquela comunidade. Isso é um desafio para nós, então nós temos muitos fatores que interferem. Um desafio de formar os professores amplamente, né? Então nós temos aí professores novatos chegando na rede, nós vamos ter um número de aposentadorias muito grande, então nós temos esse desafio de formar os professores. Para o desembargador, vencer esses desafios e ter o que comemorar no Dia Mundial da Alfabetização depende de um esforço coletivo. O poder público nos dá as ferramentas. Ele lança programas, como nós temos um programa nacional de combate ao analfabetismo, né? Nós temos ONGs, nós temos voluntários, mas enquanto nós
vivemos num país em que todos se limitam a acreditar e a pensar que o Estado tem a obrigação de resolver tudo, nós não vamos caminhar para lugar nenhum. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.